Então é só selecionar as empresas que você quer, que já aparece ali retorno por período e a volatilidade anualizado. Um gráficozinho também aqui de desempenho, comparando aí cada uma das empresas. E um gráficozinho aí comparando o risco e o retorno de cada uma. Você pode modificar também a data, o período, que ele já altera automaticamente ali em todas as informações do nosso dashboard. E você pode também utilizar o tema claro, né? Utilizando aqui o Light. Então, já está configurado esse dashboard com os dois temas também. Então é isso, nesse vídeo você vai aprender a como construir do zero esse dashboard. Começando aqui com a nosso repositório, eu vou alterar o nome aqui para Stock Dashboard. Condiz mais com o que a gente vai fazer, né, no nosso repositório. Vamos abrir aqui nossa ferramenta de desenvolvimento, o CodeSpaces. Bom, ferramenta carregada. Primeiro passo aqui, a gente vai definir o nosso ambiente virtual que a gente criou. Então, venv ali, estou ativando. E aí vou abrir um novo terminal com o ambiente virtual ativado, né? Posso fechar aqui os outros. E agora a gente vai rodar o Streamlit. Ele vai abrir aqui, clicar para abrir nova aba. Então ele vai carregando ali. Enquanto isso, eu vou abrir aqui um novo terminal. Deixar ele aqui. Ctrl crase, oculta. E vou importar aqui as bibliotecas. O Pandas, o NumPy. Vamos usar o Yahoo Finance também. O Plotly. O DateTime. Vamos instalar essas aqui então. Pipstore Finance, o Plotly, o Streamlit Extras, que é um novo pacote que tem algumas extras aí do Streamlit que a gente vai usar. Quando instala aqui, vamos importando o resto. Vamos exportar o Streamlit Extras, o Metric Cards. Vamos importar também o Grid, para a gente organizar os elementos na tela. Vamos definir aqui uma função para que vai construir nosso sidebar, né, nossa barra lateral ali, o menuzinho lateral. Vou deixar aqui a função, daqui a pouco a gente vai construir. Então, uma função para o corpo e uma para o sidebar. Vou pegar os arquivos aqui, alguns arquivos de imagem, estou arrastando uma pasta aqui, vai criar essa pasta imagens, que a gente vai utilizar também algumas imagens no nosso dashboard. Então, vou definir aqui um contexto com if e vou definir ali o que vai ter no nosso sidebar, né? Então, o nosso sidebar, ele vai chamar aquela função ali em cima que a gente vai desenvolver. Então, primeiro aqui eu vou acrescentar uma imagem, pegar ali o caminho, copiar o caminho relativo, vou adicionar essa imagem que vai ser o logotipo do nosso dash. Então, vou vir aqui, Always Rerun, para ele sempre recarregar e atualizar a nossa página. A gente já tem aqui, então, o logotipo. Então, vamos continuar. Vou organizar aqui, só para a gente ter sempre à vista a nossa página. Arrastar aqui também um arquivo CSV, contendo todos os códigos das empresas. Copiar o caminho dele para a gente abrir ali com pandas. Criar uma variável ticker list que vai receber esses códigos. E uma variável ticker que vai receber o nosso seletor, né? Aquele elemento ali que faz a seleção das empresas. Então, definir aqui o label, selecione as empresas, os options, as opções que vão aparecer ali, é justamente o que a gente importou com pandas, e vou definir um placeholder, que é aquele texto ali que fica antes de selecionar o elemento. Então, ele está aqui com os números, porque a gente precisa aqui, na hora de importar, ele importou a coluna, a primeira coluna até. Então, a gente vai dar um index call igual a 0, para definir a coluna 0 como índice, ele vai pegar os códigos, pronto. Já pegou os códigos dos ativos. A primeira parte do nosso menu já está completa. Agora a gente vai definir as variáveis de data. Então, st.dateinput.
Então, defini o formato dia, mês e ano. E vou colocar um valor inicial para uma data qualquer, né? No caso aqui vai ser dia 2 de janeiro de 2023. Então a data já fica preenchida ali para gente, para evitar um erro, né? Definir aqui também uma data de fim, mesmo formato. No valor aqui eu vou passar a string today para ele preencher com a data de hoje do sistema. Então vou testar ali para ver se já tem algum ticker selecionado, né? Já foi selecionado alguma empresa. Se for selecionado, ele vai baixar os dados do Yahoo daquelas empresas que foram selecionadas, né? Então vou usar o ticker. A gente só precisa incluir um ponto .sa, né, o sufixo, para utilizar no Yahoo, né? Então vou dar aqui um list comprehension, utilizando ali a variável ticker. Então assim a gente já acrescenta o ponto .sa e aí a gente define a data de início, que é a nossa variável ali, start date, e a data de final também. Eu só coloquei o nome errado aqui, em vez de start, end date. E vamos filtrar ali pela coluna do preço de fechamento ajustado. E agora a gente vai retornar essa função, a nossa função, né, com a variável tickets e essa variável prices. E vamos recebê-las aqui embaixo no sidebar, depois que a gente chama a função, né? E embaixo ali eu vou dar um build main que ele vai executar, que vai aparecer ali na seção principal. Então eu passo ali o tickets e os prices. E vou primeiramente aqui, a gente vai exibir esse data frame para a gente ver se está chegando tudo certinho. Passa aqui o prices. Então a gente já tem ali as informações, né, que a gente buscou do Yahoo. Posso aumentar aqui. Então a gente tem as colunas. Se a gente tirar aqui a coluna excluída, se a gente acrescentar mais algum outro elemento, ele vai colocando mais colunas ali para a gente. E alterando a data também altera, então está tudo funcionando. Agora a gente vai definir uma configuração para que o layout seja wide, né, para ficar num layout mais alargado. Vou colocar esse código aqui embaixo para ficar mais organizado. E agora eu vou definir uma variável pesos, que vai receber um array de uns, porque a gente vai tratar o nosso portfólio como portfólio de pesos iguais. Então eu pego ali um array de uns e divido pelo tamanho do array, né? Para ficar mais claro, vou exibir ele aqui na tela. Então ali tem o valor, né? Então à medida que a gente acrescenta ou diminui, a gente tem o peso alterado, né? São todos os pesos iguais. Só essa continha aí. Então vou criar uma nova coluna no nosso data frame, chamada portfólio. E vou fazer a multiplicação matricial aí dos preços com os pesos, né? Coloquei errado aqui, né? Weights.
Então, o nosso portfólio já aparece aqui. Vou criar uma variável também com o valor dos preços normalizados, para a gente fazer aquele gráfico comparativo, né? Então, vai ser 100 vezes os preços dividido pelo primeiro preço, né? O iLock 0. Calcular a volatilidade também. A primeira a gente precisa calcular os retornos, né? Então, vou definir aqui a variável returns, que vai receber o preço, e a função %change, excluindo a primeira linha ali, porque não tem nenhum valor, né? Então, volatilidade então, vai ser o retorno, .std, desvio padrão, né? Vezes a raiz quadrada de 252, para a gente transformar ela numa volatilidade anualizada. E os retornos, eu vou pegar o retorno total, então vou pegar o último retorno, né? Então, iLock menos 1, subtrair de 100, dividir por 100 para a gente ter um número decimal. Eu vou criar uma variável myGrid, a gente vai definir a nossa estrutura ali dos elementos. Eu vou passar aqui várias linhas com 5 elementos, 5 colunas. Eu vou definir aqui que o alinhamento vertical vai ser no topo. Então, para cada ticker, né, nas colunas, né, então para cada uma das empresas e o portfólio, a gente vai criar aqui os nossos cards, né? Então, vou dar o mygrid.container, que vai ser o container externo ali. Vou definir uma borda para verdadeiro, para ele ficar aquela bordinha ali em volta. Vou adicionar também aqui um subtítulo, que vai ser o próprio nome do ativo. Então, já apareceu ali, né? A gente só precisa tirar esse .sa ali. Então, vamos tirar ele aqui. Então, prices.columns, eu vou definir como prices. Acessar ali a string e remover ali a parte final. Então, ok, voltando aqui no subtítulo, vou colocar ali um divisor também. E vou definir aqui 3 colunas que vão conter os elementos, né? A primeira vai ser uma imagem, a segunda o retorno e a terceira a volatilidade. Então, coluna B, vou adicionar a métrica, chamar ali de retorno. Os valores vão ser definidos como o valor da variável heads. Aqui, na verdade, é C, né? Para ele ficar dentro ali do nosso container. Então, heads, eu vou pegar ali a coluna T e vou definir ali como um percentual sem vírgula, 0,0%. Se expandir aqui, a gente consegue ver ali já os retornos aparecendo. De forma semelhante, né, na coluna C, duplicar aqui, a gente vai ter a volatilidade. Então, em vez de ser heads, vai ser vols. O resto tudo igual. Vou colocar aqui agora nessa forma para a gente conseguir ver melhor, porque estava ocultando ali, né? Então, continuando aqui, a primeira coluna, então, é a coluna imagem. Eu peguei esse arquivo na internet, contendo alguns ícones, né? Os logotipos, na verdade, né, das empresas. Então, já vou percorrer ele em si, é igual ao portfólio, porque o portfólio vocês estão vendo ali que não apareceu, né? Não tem. Claro, não tem. Então, a imagem vai ser definida como aquela imagem que a gente subiu ali no início do vídeo, né? Então, vou copiar aqui o caminho. Então, quando for portfólio, eu quero que ele exiba essa imagem aí. Selecionar aqui algumas empresas, o portfólio ainda não apareceu, a imagem. Faltou um T ali, portfólio.
Recarregando aqui já vai aparecer. Pronto, já apareceu nosso símbolozinho ali. Essa aqui fica para fora do if, né? A gente tem esse erro aqui, vamos corrigir esse erro, né? Se ele não tem nenhum elemento selecionado, então ele dá esse erro aqui. Então a gente vai tratar isso também agora. Aqui embaixo, em vez de chamar o buildMan, só pode chamar se tiver algum ticker selecionado. E aqui em cima, caso não tenha nenhum ticker selecionado, essa função buildSidebar vai retornar vazio, né? Vai retornar none. Clicando aqui para rodar, pronto. Agora toda vez que está vazio, ele não gera aquele erro. Se eu adiciono um código, 2, a gente consegue ver aqui que tá funcionando. Tirar esse data frame. Organizando aqui. Vou agora estilizar os nossos cards, né? Com aquele Streamlit Extras. Ele já modificou ali. Posso vir aqui em Settings. Vou trocar para Dark. Só que o texto ali não está aparecendo, né? O que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui um background, que ele vai ser um background transparente. Então, vou colocar ali um RGA 255. E aí a gente define aqui 0 para... Ou seja, ele é totalmente transparente. Então, se eu mudo aqui para tema branco, tema claro, ele funciona assim como tema escuro. Então, vamos criar aqui duas colunas que vão receber nossos gráficos, né? Vou definir aqui um gap large, uma separação maior. E na coluna 1, vou colocar aqui um subtítulo. Vai ser o desempenho relativo. Na coluna 2, vamos colocar um subtítulo. Risco retorno. E aqui, passar um line chart, passamos preços normalizados. Então, ali embaixo ele já traçou aqui os gráficos, né? Eles estão repetindo ali porque a gente colocou dentro do for, né? Teria que ser fora. Então, tirando aqui, a gente vai ter só um gráfico, né? Vou definir aqui uma altura de 600, para aumentar um pouquinho ali a altura. E agora a gente vai construir o segundo gráfico, né? Um pouquinho mais complexo. Então, vou dar aqui um peixe scatter. Definir ali que o X vai ser as volatilidades, o Y os retornos. A escala de cores vai ser definida ali pela divisão entre retornos e volatilidade. A escala de cor vou definir como PX Color Sequential e Blue Red, invertido. Copiar aqui o resto do código, porque não precisa ficar digitando. Então a gente tem um código ali todo copiado, só aqui que está dando erro de indentação. Basicamente a gente altera ali o tamanho das coisas e define os eixos e depois a gente dá um stplot ali. Aqui só está faltando definir a cor dos elementos, do texto, aliás, colocar o texto, que a gente vai colocar ali, o próprio índice, né, que são as empresas. Então, selecionando aqui, aparece ali dentro das bolinhas o nome das empresas, ou do portfólio ou do índice, né, dependendo ali.
Agora, se a gente tira e deixa só um, tá com erro aqui também, né? Então vamos corrigir esse erro aqui agora. Então, se o tamanho ali do tickets for 1, eu vou ter que agir de uma forma diferente, né? Porque ele vai retornar uma series, não um data frame, né? Então, vou transformar aquela series no data frame. Então, to frame. Assim ele já some esse erro. E vou criar uma coluna também com índice Bovespa. A gente vai baixar as cotações do índice Bovespa para a gente colocar ali no nosso dash. Então, as configurações são as mesmas, né? Start e End. E aqui deu esse erro, que ele tem que tirar essa coluna, né? Senão fica, o tamanho das matrizes fica desigual. Então, tirando a coluna, a gente precisa só corrigir essa informação aqui, né? Quando é um só, a gente tem que colocar o nome aqui. Então, para isso, eu vou dar um price.columns. Vai ser uma lista com um elemento só, que vai ser o elemento tirando ali a parte final, né? O ponto .sa. Assim a gente conserta essa parte. Então, vem como é que está ficando nosso gráfico, nosso dash. Agora a gente vamos criar também aqui um if, né? Para a gente falar, colocar a imagem do índice Bovespa, né? Que está sem a imagem ali. Então, para isso, vou utilizar uma nova imagem aqui do nosso repositório. Então, faltou um igual aqui. Então, pronto, agora a gente já tem as imagens ali todas funcionando, né? Selecionando aqui outras empresas para a gente testar. Vamos mudar aqui também para o modo Dark, para ver se está tudo funcionando, ok. Alterar a data aqui para ver se colocar mais empresas. Bom, tá funcionando direitinho, né? Agora, o que a gente vai fazer é colocar essas alterações no nosso repositório remoto, né? Então, vou adicionar aqui um git add e um git commit. Fazer o commit. E vou dar um git push para subir para o repositório. Só faltou ali a gente colocar um requirements.txt. Então, cd esse comando pip freeze maior requirements.txt, que a gente vai utilizar para a gente fazer o deploy da nossa aplicação, né? Então, vem aqui no strinit.io, vou fazer o login aqui. Conectar aqui com o GitHub, dar as autorizações. Clicar aqui no novo aplicativo de um repositório existente. Selecionar o stack, stock dashboard. O arquivo é app.py e o nome vai ser stock dashboard CQ. Configurações que a gente não precisa mexer. Vamos dar o deploy. Aí ele vai pegando o nosso repositório ali, vai subindo os arquivos, vai instalando tudo para configurar para a gente a nossa aplicação aqui na nuvem, né? Ele deu um erro aqui. Não satisfez o Python BCB, né? Não achou essa versão. Então, vamos alterar aqui no nosso repositório. Posso vir aqui no Requirements e apagar essa linha aqui. Vou dar um editar. A gente vai aqui no próprio repositório. Cadê? Aqui. Apaguei a linha. Vou dar um commit. Voltando aqui, ele já detecta que foi alterado o repositório e vai fazer rebuild aí pra gente. Então, ele está reprocessando e está instalando tudo de novo ali. Bom,
Terminou aqui. Sem erros agora, a gente pode testar nossa aplicação, né? Selecionar aqui algumas empresas. Ele está carregando ali. Pronto, já carregou o nosso dash. Modificar aqui para o escuro, para ver se está tudo ok, tudo certinho. Se clicar aqui, você ainda tem acesso ao seu código ali, né? Que ele está público. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso dashboard. E a gente se vê aí no próximo vídeo.